Bem-vindos ao UCB em Foco, canal de comunicação e entrevista da Universidade Castelo Branco. Em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é celebrado neste 3 de dezembro, o podcast da UCB em Foco hoje faz um breve histórico da inclusão das pessoas com deficiência e vamos refletir sobre o tema, como esse tema está sendo tratado em nossa sociedade. Essa data, esse Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, foi proclamado em 1992. Mas como será que está essa realidade hoje? Para conversar sobre essa causa, que também é abraçada pela Universidade de Castelo Branco, convidamos Flávia Portinovis. Acho que é esse o nome certo, senão ela me corrige depois. Flávia é administradora de empresas, com MBA em Gestão Empresarial e Gestão de Projetos pela FGV e subsecretária especializada da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro. Ela tem uma trajetória maravilhosa, uma carreira linda, dedicada à causa, mas eu vou deixar que ela fale um pouco, porque senão eu vou ficar muito tempo só falando sobre a trajetória dela, que é realmente uma referência, motivo de orgulho para todos nós. Então, nesse episódio, vamos procurar entender como evoluíram alguns conceitos relacionados à pessoa com deficiência. Vamos procurar analisar com a Flávia como estão as políticas públicas atuais, como está a situação no setor público e privado. Enfim, Flávia, seja muito bem-vinda, muito obrigada em nome da Universidade de Castelo Branco pela sua participação. E eu gostaria que você começasse se apresentando um pouco e falando para as pessoas qual é o seu desafio frente a esta secretaria. Olá a todos, olá Elza, prazer enorme estar aqui, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, agradecer também à Universidade de Castelo Branco, por estar também celebrando essa data, trazendo aí a pauta da pessoa com deficiência, dia importantíssimo, para as pessoas com deficiência, dia 3 de dezembro, então agradeço muito, e aí me apresentando, então eu sou a Flávia Portinovis, estou como subsecretária na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, à frente dessa gestão desde janeiro de 2021, então é um prazer muito grande ter essa oportunidade de estar falando. Eu fiz uma transição de carreira há 13 anos, quando o meu segundo filho nasceu com síndrome de Down, e eu descobri que eu não entendia nada do mundo, vivia num mundo cor-de-rosa, em que eu não enxergava a potência da diversidade humana, quando eu percebi que eu nunca tinha conversado com uma pessoa com síndrome de Down, que é a deficiência que meu filho tem, meu segundo filho, e isso me deu uma urgência muito grande, um incômodo muito grande de tentar acelerar essa pauta, tentar mostrar para a sociedade, que existe uma diversidade humana muito grande e que muitas das vezes não é respeitada, não é enxergada, é invisibilizada, e é por isso, então, eu abandonei a minha carreira de consultora de melhoria de processos e me dedico hoje à causa da pessoa com deficiência, em projetos da prefeitura e projetos também fora da prefeitura. Minha grande pauta é realmente a inclusão profissional da pessoa com deficiência, a inclusão profissional das famílias com deficiência, As famílias acabam ficando muito reféns também, sem oportunidade de desenvolver seus talentos, por conta dos cuidados com os seus filhos muitas das vezes. Então, acho que essa foi uma pauta que a gente trabalhou muito esses últimos 4 anos, na primeira gestão do Eduardo, e o grande objetivo disso é trazer efetivamente a participação desta família, desse núcleo familiar, para participar de fato da sociedade como cidadão, como alguém que efetivamente produz e que pode aumentar a sua renda e pode, de forma conjunta com os seus filhos, trabalhar em prol do seu bem-estar, da sua qualidade de vida, da sua inclusão produtiva. Então essa foi uma pauta que a gente trabalhou muito esses 4 anos e a gente tem resultados já impressionantes. Flávia, na TUP, você que abraça, agora
depois dessa tua apresentação, a gente percebe como dá para explicar, né, a grandeza da causa, como você abraçou. Isso é muito lindo, é muito importante a gente ver quando a gente tem um representante no governo, alguém que representa a sociedade, mas que pensa global, que pensa o todo, né, que entende as dificuldades da população e da cidade. Eu estava, assim, na sua opinião, qual o principal desafio que uma pessoa hoje com deficiência enfrenta, por exemplo, na cidade? Como é que estão as questões de políticas públicas? Excelente a sua pergunta. Eu acho que ainda por conta, né, de todo o histórico de exclusão que a gente sempre teve na cidade do Rio e em todas as cidades do Brasil e do mundo, as pessoas com deficiência começaram a participar de fato da sociedade muito recentemente. Pode dizer que a partir da década de 70, muito acelerada pela questão do pós-guerra, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, quando os soldados voltaram muito mutilados para os seus países e sem nenhuma política pública, né, tanto de reabilitação como de inclusão social, né, do pós-guerra. Tanto que a gente tinha um olhar ainda, e a gente ainda tem tantos nomes de ruas e de monumentos, como Rua dos Inválidos ou, né, Monumento aos Inválidos de Guerra. Então as pessoas basicamente eram enxergadas como inválidas, né, após uma deficiência, e aquelas que já tinham a deficiência de forma congênita, né, que nasceram com a deficiência, não eram nem consideradas, não existia educação para elas, não existia nenhum tipo de acessibilidade, né, tanto que a gente tem ainda, né, historicamente, o Rio de Janeiro, uma cidade tão antiga, a gente tem ainda muitos monumentos e muitos edifícios sem nenhuma acessibilidade. Então, por conta desse histórico, né, de exclusão, de não se identificar que as pessoas com deficiência faziam parte da sociedade, assim como qualquer outra pessoa, as barreiras ainda arquitetônicas, as barreiras físicas, as barreiras no transporte, a barreira para o acesso, ela ainda é muito presente, né? Ela é muito significativa. Por máximo que a gente tenha avançado, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, desde 2023, do ano passado, a gente começou um projeto chamado Acessibilidade Carioca, onde a gente definiu, né, pontos focais da acessibilidade em todos os órgãos públicos municipais. E através de reuniões mensais, por exemplo, a gente traz pessoas com deficiência, cidadãos com deficiência, para contar, para aproximar, né, a sua realidade com os demais órgãos públicos, porque as pessoas com deficiência não precisam só de assistência social, elas precisam de saúde, elas precisam de educação, elas precisam de transporte, elas precisam de mobilidade, precisam de trabalho, elas precisam de uma série de coisas que, embora as leis, né, friamente, elas estão todas ali presentes, o fato de você ter alguém, né, que humaniza essas leis, né, contando para essas pessoas, que são esses pontos focais, que estão dentro dos diversos órgãos, fazem com que as pessoas possam identificar o porquê das leis. E com isso trazer, por exemplo, a pauta, o recorte da necessidade de fazer projetos acessíveis, que consideram todas as características, que envolvem muitas das vezes pessoas com deficiência, inclusive que nos projetos fazem com que a gente possa ter cada vez mais projetos, reformas ou novas iniciativas muito mais acessíveis para todas as pessoas. Então esse é um projeto que a gente tem muito orgulho, ele acontece aí desde o início do ano passado e continua com força total. E a gente também faz, né, uma vez por ano, um reconhecimento de todas as boas práticas de todos os órgãos, né, que realmente fizeram esforços, né, empreenderam esforços para tornar, né, as suas iniciativas mais inclusivas, mais ampliadas para todos os cidadãos. E a gente reconhece isso, né, uma vez por ano. Nesse ano especificamente, de 2024, vai ser no dia 5 de dezembro, a gente reconhece com um selo de acessibilidade e inclusão todas essas boas práticas para incentivar, realmente reconhecer a importância que cada pequena iniciativa ou gigante iniciativa tem para a vida do cidadão. Que delícia! Eu ia te perguntar justamente sobre esse selo, mas você já respondeu, porque eu conheço o projeto, inclusive da área do turismo. Eu achei excelente a ideia que esse trabalho que vocês fazem. Realmente isso é uma motivação, é um incentivo, é uma valorização. Eu acho que as pessoas, elas se sentem muito mais, não sei se bem valorizadas, mas assim, visíveis, né? Alguém está olhando, está cuidando de mim. Eu acho que essa é exatamente a ideia, Elza, né?
né? Desculpa se eu te cortei, mas é exatamente essa ideia. Inclusive aproximar as pessoas, né? Trazer pessoas com deficiência com diferentes características, porque também pela falta de convivência, né? Que a maioria de nós, com mais de 45 anos, que não estudou, que não trabalhou, que não brincou, que não foi a festas, que não jogou bola com pessoas com deficiência, essas pessoas acabaram ficando invisíveis para nós adultos acima de 45 anos, porque a educação inclusiva ela é muito recente, né? Ela vem de 2008. Então, a política, né, nacional da educação inclusiva. Então, por conta disso, isso faz com que a gente precise realmente fazer ações afirmativas para trazer, de fato, entendeu? Tirar da invisibilidade as pessoas com deficiência. E nada melhor do que elas mesmas, né, falar em primeira pessoa, entendeu? Para servidores públicos que são responsáveis pelas políticas públicas, cada um no seu órgão, na sua fundação, na sua autarquia, para que possa realmente entender qual é o impacto da falta de acessibilidade na vida de cada um, porque a gente se conecta com pessoas nessa vida, né? E aí quando a gente ouve histórias de pessoas, ainda mais histórias de pessoas com deficiência, ditas por pessoas com deficiência, isso realmente traz uma transformação muito grande e uma melhoria na qualidade das políticas públicas apresentadas aqui no município do Rio de Janeiro. Tem uma pergunta que eu não posso um ponto que eu não posso deixar de abordar com você. Eu li na sua trajetória que você coordenou um programa de diversidade e inclusão de uma grande empresa e que você recebeu o prêmio, né? Que essa empresa recebeu o prêmio de melhores empresas para trabalhadores com deficiência. Me fala desse programa, fala um pouco pra gente desse programa. Com o maior prazer. Foi daí que tudo começou, né? Quando eu fui pesquisar a vida adulta das pessoas com deficiência intelectual, eu identifiquei que a vida adulta das pessoas com deficiência intelectual eram muito limitadas, né? Era uma vida basicamente onde as pessoas não tinham oportunidades reais de trabalho, oportunidades reais de desenvolvimento de carreira, de ter metodologias adequadas, adaptadas, acessíveis, customizadas para elas. E por conta dessa ausência de uma metodologia acessível, não existia a possibilidade de capacitar essas pessoas, porque você precisa entender que as pessoas com deficiência precisam de equidade, né? Em qualquer trato, em qualquer política. E aí, nesse caso, eu estava nessa multinacional e aí a gente desenvolveu, né, eu e mais outras 3 pessoas, uma delas, inclusive, a atual secretária municipal da pessoa com deficiência, Helena Werneck. Nós desenvolvemos uma metodologia completamente acessível e adaptada para a inclusão de pessoas com deficiência intelectual no mundo da beleza. Tanto que esse projeto se chama Beleza em Todas as Suas Formas, né, que é trazer para o mundo da beleza, né, um público que normalmente não fazia parte, né, não estava presente, né, nos grandes desfiles, porque existia, né, mais ou menos aquele padrão, né, de pessoas que se apresentavam, e a gente introduziu, então, pessoas com deficiência intelectual, com síndrome de Down, com autismo, e é um projeto que existe até hoje, está em vários países, em várias cidades do Brasil, então realmente é um projeto muito bacana e é algo que a gente acabou também trazendo para dentro da secretaria, porque o público da nossa secretaria, né, quase 100%, né, 95% são pessoas que têm deficiência intelectual e algumas vezes associadas a outras deficiências. Então são pessoas que naturalmente são as pessoas mais excluídas entre o público das pessoas com deficiência, né? São totalmente excluídas porque a gente não tem uma acessibilidade metodológica, comunicacional que permita, né, com que elas possam desenvolver o seu potencial. Então esse é um público, por exemplo, que normalmente não está empregado, não está exercendo o seu direito ao trabalho. Então, trazer essa acessibilidade, né, para os processos e implementar, inclusive, metodologias que permitam, né, com que eles possam desenvolver, né, as suas capacidades, as suas habilidades. Esse foi um projeto que a gente começou em 2022. Ele chama Emprego Apoiado. Ele é tão relevante que hoje, né, com base aí na nossa experiência positiva de inclusão, né, das pessoas com deficiência intelectual, ele é um projeto de lei, inclusive aqui no município do Rio de Janeiro, né, apresentado aí esse ano. E essa metodologia permite que realmente quaisquer pessoas, independentemente das suas características e limitações, elas possam ser incluídas focando nas suas potencialidades. E aí a gente, como secretaria, como órgão público,
a gente faz todo esse trabalho de acompanhamento, de preparação da empresa, da equipe, faz customização de processos para que essas pessoas tenham menos barreiras para poder desenvolver o seu trabalho nas organizações e muitas das vezes também empreender individualmente ou junto das suas famílias. Então esse é um projeto que já deu muitos resultados positivos, tanto que foi visto aí como uma possibilidade de ter um projeto de lei para isso especificamente, para que a gente, né, isso não seja uma política, né, de governo, mas seja uma política de Estado mesmo, uma política que fique, né, independentemente da gestão. Então, o Eduardo Paes é um gestor que apoiou, mas a gente sabe que a gente tem que ter, né, travas para que isso possa ser continuado, né? Muito bom, é muito bom quando eu vejo, eu particularmente fico muito satisfeita, muito feliz quando eu vejo alguém falar de plano de Estado, porque normalmente as pessoas falam muito plano de governo, isso é uma coisa muito importante, o profissional, o representante público, quando ele fala, o governante, quando ele fala de plano de Estado, ele está falando de um plano, de um planejamento, de continuidade para a população. E nessa data, é muito importante ter um profissional, eu estou muito feliz de ter você aqui, que justamente você está fazendo uma abordagem, uma reflexão nessa data tão importante, justamente sobre direitos humanos, né, dessas pessoas com deficiência. Você está falando aqui de mercado de trabalho, da questão de comportamento, de empatia, você está trazendo a questão da luta dessas pessoas, Flávio. Isso é muito bacana. Inclusive, eu queria que você falasse um pouco, que a gente sabe que essa questão, né, das pessoas com deficiência é uma data para a gente refletir sobre o cumprimento, né, da Convenção do Direito das Pessoas com Deficiência, que inclusive faz parte da Agenda 2030, dessa Agenda do Desenvolvimento Sustentável. Como é que está isso? Como é que você vê isso hoje, esse planejamento em nível de governo hoje? Então, falando mais um pouquinho também sobre o que a gente fez, né, o que esse governo nos permitiu fazer foi participar de um plano chamado Plano Estratégico Institucional, que tem a visão para 2030, ou seja, ele é após o governo, ele é uma visão, né, de médio prazo, né, não de longo prazo, mas de médio prazo para 2030, exatamente focando, né, nos ODS, focando em pontos importantes que, como cidade, a gente precisa pensar e planejar. Então, nossa secretaria, né, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, foi uma das secretarias que participou, que realizou esse planejamento para 2030, que é essa visão para que a gente tenha, né, como norte, alcançar de fato ou se aproximar cada vez mais dos objetivos que foram traçados. A gente sabe que a gente tem ainda um gap muito grande, né? A gente tem um abismo ainda muito grande entre o que se almeja alcançar em 2030 com aquilo que nós estamos hoje, e a gente tem pouco tempo para chegar até lá, né? Bem pouco tempo. Mas o fato da gente poder ter construído essa visão, né, ter construído esse planejamento para além do governo, ele é muito importante para que a gente mantenha uma rota, né, mantenha um caminho para se alcançar né, o trabalho digno, por exemplo, que é o ODS 8, redução de desigualdades, que é o ODS 10, cidades inclusivas e acessíveis, o ODS 11, né, capacitação ao longo de toda a vida de forma acessível, adaptada, o ODS 4. Então, por conta disso, a gente tem esse olhar, né, além disso, focando exatamente nos ODS. Isso foi um prazer muito grande que a gente teve de poder participar dessa construção e deixar, né, e agora percorrer esse caminho traçado aí até 2030. Que maravilha! Eu ficaria a tarde inteira aqui conversando com você. Quem sabe a gente promove um workshop, alguma coisa lá na Universidade de Castelo Branco com a secretaria, para aproximar da população da Zona Oeste, essas coisas, esses projetos tão maravilhosos que o governo faz e que a população precisa conhecer mais de perto. É lindo, eu queria dizer assim que realmente o trabalho que você desenvolve e a maneira como você está colocando é muito satisfatório para a gente poder ouvir isso. Então, Flávio, eu gostaria de deixar essa tua mensagem assim, para as pessoas nessa data, né? Aproveitando essa semana e esse dia, que internacionalmente o mundo está refletindo sobre essas questões, e quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, por exemplo, o tema que está na pauta, né,
né, da ordem do dia do mundo. Nossa cidade acabou de promover, receber esse encontro do G20, que também muito nos orgulha, ver como é que como a nossa cidade está preparada. Deixa a tua mensagem para as pessoas que estão em casa, que têm uma pessoa com deficiência, que enfrentam uma dificuldade. O que você diz para essas pessoas nessa data? Ai, Elza, uma mensagem só? Não, você pode dizer muita coisa, porque você tem muita coisa boa dentro de você para passar, gente, sério. Eu acho que uma das coisas mais importantes, né, para as pessoas com deficiência é que elas acreditem de verdade, né, no imenso potencial que todo ser humano tem e que ela busque, né, as alternativas e busque a Prefeitura do Rio, busque a Secretaria para contribuir com essa quebra de barreiras, e a gente está aqui para isso, essa Secretaria existe para isso, para reduzir as barreiras, para minimizar as barreiras, para que elas possam ter uma participação plena na sociedade, que elas acreditem no seu potencial, não permita que, né, as barreiras que a gente ainda tem na nossa sociedade, principalmente as atitudinais, que é a maneira como a gente ainda enxerga as pessoas com deficiência, muitas das vezes, né, pela falta de conhecimento e de convivência, acreditar que elas, né, de ter posicionamentos capacitistas, né, ou preconceituosos, discriminação em relação a elas, que elas não deixem se abater, né, por conta de todas essas barreiras que existem, não só as físicas, mas as atitudinais, comunicacionais, e que a Secretaria da Pessoa com Deficiência é o local para todos os munícipes com deficiência e suas famílias do Rio de Janeiro, e que juntos, né, fortalecendo, né, um a um, fortalecendo, né, os vínculos, fortalecendo, né, até a própria fé, a gente consegue remover montanhas e consegue, de fato, colocar as pessoas com deficiência para participar ativamente da sociedade. E vou deixar aqui que no dia 4, né, um dia depois do Dia da Pessoa com Deficiência, a gente vai ter um evento lindo na OAB chamado Transformação, onde a gente vai mostrar, né, é um evento que vai ser de pessoas com deficiência, de familiares de pessoas com deficiência, para pessoas com deficiência, para familiares de pessoas com deficiência, onde cada um deles vai contar um pouco, né, da sua mudança de olhar quando teve a ajuda para quebrar essas barreiras e participar de fato da sociedade, e como isso mudou a vida de cada um deles. Então fica aí na OAB, das 9 às 13, no dia 4, na sede da OAB, né, lá na Marechal Câmara 150, vai ser um evento muito marcante para poder compartilhar, né, histórias, né, de vida de pessoas reais, munícipes do Rio de Janeiro, e o quanto eles transformaram as suas vidas através da transformação do seu próprio olhar para si mesmo, no caso das pessoas com deficiência, e dos familiares em relação aos seus filhos com deficiência. Muitas das vezes a gente precisa de bons exemplos para acreditar que é possível, para acreditar que de ter esperança. Então acho que esse evento do dia 4 vai ser um evento muito marcante nesse sentido. Quem puder ir, está super convidado. E quem quiser participar, faz como, Flávia? É só chegar? Como é que é? Isso. Para participar, eu gostaria de convidar as pessoas para seguir a nossa rede social, é o @SMPDRio, né, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio, né, SMPDRio, e lá é só acessar o link da bio, tem um link de inscrição, e aí é só fazer a inscrição e estar lá. Maravilha, feito o convite. Flávia, muitíssimo obrigada, de verdade, assim, pela sua mensagem, pelo você ter posto o tempo que você disponibilizou para a gente. Eu tenho certeza que quem ouviu a sua mensagem vai refletir, e que você deixou uma semente no coração de cada um de nós, de quem te ouviu dessa data. Minha gratidão profunda, muito obrigada mesmo. E eu espero tê-la novamente com a gente para falar mais, para contribuir mais, para trazer mais coisas positivas para as pessoas, porque é disso que o mundo precisa, mais Flávias na nossa vida. Fico extremamente lisonjeada com as suas palavras, muito obrigada, e estou totalmente à disposição para estar aí com vocês, com toda certeza. Muito obrigada. Este foi o ICB em Foco, podcast exclusivo da Universidade Castelo Branco, disponível na sua plataforma de áudio preferida. Esse episódio contou com a participação e direção de áudio de Bruno Silento. Eu sou Elza Calazans, agradeço a participação, a audiência de vocês, e até o próximo episódio.